Natália sentiu o tecido macio cobrir seus olhos, enquanto Ricardo murmurava promessas de uma surpresa inesquecível. O carro avançava pela estrada de terra, adentrando cada vez mais na mata fechada. Quando finalmente parou e ele a conduziu pelos caminhos sinuosos, ela mal podia conter a emoção. "Pode tirar agora", ele disse. E diante dela surgiu uma cabana rústica, perfeita e isolada. Mas o que deveria ser uma celebração romântica se transformaria no pesadelo mais aterrorizante de sua vida. Porque naquela tarde ensolarada de maio, Ricardo não tinha vindo ali para comemorar 7 anos de casamento. Ele tinha vindo para garantir que Natália nunca mais saísse daquela floresta. Olá! Antes de começarmos esta história cheia de reviravoltas, peço que você verifique se já está inscrito no canal. Se ainda não está, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E conte nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo agora. Adoramos saber que nossa comunidade se estende por tantos lugares. Agora, prepare-se para conhecer Natália, uma dedicada professora de português que jamais imaginaria que seu 7º aniversário de casamento se transformaria em uma luta desesperada pela sobrevivência. Esta é uma história sobre traição, coragem e segundas chances nos lugares mais inesperados. Natália Ferreira sorriu ao ouvir o marido falar com tanto entusiasmo sobre a surpresa que havia preparado. Ricardo sempre fora convincente, mas nos últimos meses ela tinha certeza de que o casamento estava desmoronando. Ele chegava tarde do trabalho, mal olhava para ela. E quando reagia era apenas com críticas intermináveis. Mas de repente, nas últimas semanas, tudo havia mudado. Ele voltara a ser atencioso, carinhoso, quase o mesmo homem por quem ela se apaixonara 7 anos atrás. "Tem certeza de que vou gostar dessa surpresa?", perguntou Natália, enquanto arrumava uma pequena bolsa de viagem. "As provas da escola estão chegando, Ricardo. Maio vai passar voando e os alunos do 9º ano precisam de mim." Ela era professora de língua portuguesa em uma escola estadual de Campinas e levava seu trabalho muito a sério. Todos na escola sabiam que a professora Natália jamais se recusava a ajudar um colega ou a dar aulas de reforço para seus alunos. Ricardo abraçou a esposa por trás, beijando seu pescoço. "Minha surpresa não vai atrapalhar suas provas, meu amor. É só um fim de semana prolongado. Todos estarão cavando hortas e cuidando de jardins neste feriado, e nós simplesmente vamos aproveitar a natureza." Ele falava com tanta naturalidade que Natália sentiu seu coração amolecer. Talvez ela tivesse sido precipitada ao pensar em divórcio. Na noite anterior, ela havia sonhado com um peixe enorme. Na sala dos professores, as colegas haviam declarado unanimemente que isso estava relacionado à gravidez, embora todas soubessem que para Natália esse era um assunto delicado. 7 anos de casamento não lhe haviam trazido a alegria da maternidade. Ela ensinava os filhos dos outros, dedicava-se de corpo e alma à educação, mas seu maior sonho permanecia distante. Eles seguiram de carro em silêncio, ouvindo música no rádio enquanto se afastavam da cidade. A rodovia deu lugar a estradas menores, depois a caminhos de terra. Natália observava a paisagem mudando ao seu redor. A mata atlântica ficava cada vez mais densa e logo não havia mais casas à vista, apenas árvores e trilhas estreitas. O celular já não tinha sinal há quilômetros. "Onde estamos?", perguntou Natália, sentindo uma pontada de inquietação. "Estamos muito longe, Ricardo." "Essa é a sua surpresa?" Ela tentava manter o tom leve, mas algo em seu interior começava a despertar um alarme silencioso. O marido apenas sorriu misteriosamente, estacionando o carro em uma pequena clareira cercada por árvores altíssimas. "Agora vou vendar seus olhos", disse Ricardo, tirando um lenço macio do bolso. "E você só vai poder olhar quando eu disser, senão vai estragar a surpresa." Natália hesitou por um momento, mas a empolgação dele era contagiante. Ela se deixou levar pela romantização do momento, permitindo que ele cobrisse seus olhos com o tecido.
Ricardo a pegou no colo com facilidade surpreendente. Você está ainda mais leve do que no dia do nosso casamento, ele comentou, e Natália sentiu um calor no peito. Ela havia feito dieta nas últimas semanas e estava satisfeita com os resultados. O marido a conduziu por um caminho que parecia coberto de musgo, macio e levemente úmido sob seus pés. Quando finalmente pararam, Ricardo anunciou solenemente: "Pode tirar a venda agora." Natália arrancou o lenço dos olhos e ficou sem palavras. Diante dela estava uma cabana de madeira encantadora, com telhado parcialmente coberto de musgo e janelas com grades trabalhadas. Parecia saída de um conto de fadas perfeitamente integrada à floresta ao seu redor. "Isso tudo é nosso agora", anunciou Ricardo, abrindo os braços. "Comprei essa propriedade de um guarda-parque aposentado por um preço incrível. Pensei que poderíamos comemorar aqui não apenas nossos aniversários, mas também o Ano Novo, fazer escapadas de fim de semana. Escute esse silêncio. É verdade que não há sinal de celular, mas talvez seja melhor assim. Um lugar só nosso, longe de tudo." Natália olhava maravilhada para a cabana, sem imaginar que aquele lugar paradisíaco guardava os planos mais sombrios de seu marido. Natália entrou na cabana e prendeu a respiração. A mesa já estava posta com comida, salgadinhos, sanduíches naturais, frutas e até alguns docinhos que pareciam ter sido comprados na padaria da cidade. Alguém claramente havia se dado ao trabalho de preparar tudo para eles, mantendo tudo fresco em caixas térmicas de isopor que ainda estavam sobre o balcão. Por um segundo, um pensamento estranho atravessou sua mente. Havia mais alguém na casa? Mas ela afastou a ideia, sem querer estragar o momento com sua paranoia costumeira. "Viu? Nem preciso cozinhar nada", disse Ricardo, servindo-se de uma cerveja gelada. Havia álcool sobre a mesa, o que pareceu estranho para Natália. Afinal, Ricardo estava dirigindo e ela não bebia. Nunca gostara do gosto nem do cheiro de bebidas alcoólicas. "Você não vai dirigir de volta?" perguntou ela, preocupada. "Vamos ficar o fim de semana inteiro", respondeu o marido, virando 3 copos seguidos em rápida sucessão. Natália tentou detê-lo, mas ele apenas sorriu. "Calma, amor. Você tem razão. Que tal um chá? Trouxe tudo numa garrafa térmica, do jeito que você gosta, com limão." Ele serviu uma caneca fumegante para ela, estendendo-a com um sorriso carinhoso. Natália pegou a caneca e tomou um gole do líquido quente e aromático. Mas algo estava errado. Não havia gosto de limão. Em vez disso, descobriu um sabor estranho, metálico, quase oleoso. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, suas pernas fraquejaram e ela desabou no chão de madeira, inconsciente. Ricardo a pegou nos braços e a levou para a cama. "Bem, eu te disse que tudo daria certo", disse uma voz feminina vinda da cozinha. Uma loira deslumbrante surgiu da sombra, sorrindo com satisfação. Essa bobinha nunca suspeitou de nada. "Então, o que fazemos agora, Rick?" "Agora, Juliana", respondeu Ricardo, suspirando profundamente. "Agora eu a levo para o brejo ali atrás. Você já fez o reconhecimento, certo?" Ele caminhou até a mesa e se serviu de outro copo de cerveja. "Não fique bêbado", disse Juliana com desdém. "Você ainda precisa arrastá-la até lá. Está literalmente a poucos passos da casa. Ninguém vai encontrar o corpo." "E depois eu vou dizer que minha esposa decidiu dar uma volta sozinha pela propriedade que ela mesma comprou", continuou Ricardo, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. "Ela se perdeu e aparentemente caiu em alguma fenda no brejo. Tenho certeza de que ninguém vai investigar muito." A frieza em sua voz contrastava com a ternura fingida de minutos atrás. "Mas acho que não devemos dar o alarme imediatamente", sugeriu Ricardo. "Vou dizer que a trouxe aqui porque ela queria um tempo sozinha para se preparar para as provas. Mas o principal é aparecer na cidade com frequência, para que fique óbvio que não estou envolvido." Juliana concordou com um sorriso malicioso. "Aliás, sugiro que vamos embora logo e levemos o celular dela", disse Juliana. "Vamos jogá-lo em algum lugar só por precaução. Será que ela vai acordar? E se algum andarilho maluco decidir salvá-la?" Ricardo balançou a cabeça. "Em maio?
E aqui, mesmo no outono, não há ninguém por perto, muito menos na primavera. Então, para ser sincero, tenho medo de mortos, admitiu Ricardo, hesitante. O que te faz pensar que ela está falecida? Perguntou Juliana com um sorriso irônico. Ela apenas desmaiou. Lá no brejo ela descansará para sempre. Ricardo estremeceu. Ela bateu a cabeça no chão aqui e não senti nada. Espero que você não esteja planejando me envenenar também, disse Ricardo, de repente desconfiado. Não, você e eu viveremos felizes para sempre, assegurou-lhe Juliana. O que não pode ser dito sobre nossa pobre Natalinha. Ela poderia ter sobrevivido se não fosse por esse contrato pré-nupcial idiota. A mãe dela insistiu, murmurou Ricardo concordando. Quem trai não pode reivindicar propriedade conjunta. Eu não quero só você, mas também seus ganhos, casa, carro e todo o resto. Juliana riu. Concordo. Bem, vá em frente. Leve a bela adormecida para o brejo e eu vou começar a limpar aqui. Preciso apagar todos os vestígios. Enquanto conversavam despreocupadamente, não perceberam que um homem magro de meia idade os observava escondido entre os arbustos do lado de fora, ouvindo cada palavra através da janela aberta. Ricardo arrastou Natália com dificuldade até o brejo. Descobriu que pessoas inconscientes eram muito mais pesadas do que imaginava. A esposa frágil, em seu estado relaxado, parecia pesar toneladas. Suas botas começaram lentamente a afundar na lama úmida, enquanto ele procurava um lugar onde o brejo fosse especialmente profundo. Finalmente, ele baixou Natália no líquido escuro coberto de plantas aquáticas. Quis empurrá-la mais para longe da margem, com um pedaço de pau, mas em algum lugar atrás dele ouviu um galho estalando. O corpo da mulher começou a afundar lentamente no brejo, e Ricardo, de repente, sentiu um terror tão primitivo que correu em direção à casa sem olhar para trás. Afogou? Perguntou Juliana com capricho quando ele chegou ofegante. Bem, está feito. E eu que pensava que você não seria capaz disso. Ok, venha me ajudar. Vamos recolher tudo, pegar a toalha de mesa e jogá-la no caminho de volta. Será mais seguro assim. Ricardo assentiu, ainda tremendo. Como você é esperta, parece que escondeu rastros de situações complicadas a vida inteira, comentou Ricardo surpreso. Você é o garoto da cidade, e eu sou a filha do guarda-parque, riu Juliana. Se você se lembra, eu também encontrei esta cabana. Lembrei que estive aqui com meu pai muitos anos atrás. Quem diria, eu geralmente detesto a floresta, essa grama, esse musgo, as folhas secas, continuou Juliana. Nem consigo imaginar como aquele velho maluco conseguia viver aqui sozinho. Esses sons me deixam maluca. Os galhos estalam, o brejo borbulha. Os pássaros gritam. E se uma onça aparecer e nos atacar? Ou o espírito do dono anterior, brincou Juliana, mudando de tom. A propósito, você descobriu o que aconteceu com aquele Gabriel? Ele já faleceu no asilo ou não? Ele estava completamente debilitado no outono, mal conseguia andar. Duvido que tenha sobrevivido a este inverno. Por que eu preciso dele? Disse Ricardo impaciente. Não preciso de parente nenhum. Deixe-os se preocuparem procurando pelo guarda-parque deles. Meia hora depois, o casal correu para o carro. No caminho, jogaram fora todos os restos da refeição festiva. Também despejaram um pouco do chá da garrafa térmica no brejo. Por algum motivo, Ricardo pensou que Natália também já havia se engasgado e não conseguia mais sentir nada. Mas ele não sabia o quão enganado estava. Assim que o marido saiu, deixando o corpo de Natália tremendo no brejo, um homem muito magro saiu de repente de entre os arbustos. Seus cabelos claros eram curtos e espetados como um ouriço. Seus movimentos lembravam os de um predador gracioso, movendo-se com a leveza de uma fera. O homem se deitou de bruços e começou a tentar alcançar Natália. Ele conseguiu agarrar a mão dela e a arrastou com toda a sua força para longe do centro do brejo. Finalmente, atrás dos arbustos, bem escondido dos olhos dos ocupantes da casa, o homem caiu sem forças ao lado de Natália, a quem seu marido acabara de tentar afogar. A ironia do destino
era que Gabriel era justamente o guarda-parque de quem a amante zombava. Mas as previsões desse casal sobre o destino dele estavam completamente erradas. Na verdade, Gabriel os viu pela primeira vez no outono passado, quando uma jovem enérgica entrou de repente e se apresentou como Juliana Costa, filha de um guarda-parque do distrito vizinho. Gabriel mal conseguia esticar as pernas naquela época, pesava cerca de 40 quilos e achava que ia passar seus últimos dias em um asilo. Mas Juliana tinha uma proposta: vender a cabana para conseguir dinheiro. E assim foi feito, com um tabelião e tudo, num negócio que parecia simples demais para ser verdade. Algumas horas depois, o crepúsculo já caía sobre o brejo quando Natália abriu os olhos. Ela olhou em volta, desorientada. Havia musgo ao redor, e ao lado dela jazia um homem magro de cabelos curtos e claros, aparentemente inconsciente. Embora a própria Natália tivesse dificuldade para se recuperar, ela percebeu que estava molhada e com frio. "Cara, acorda, a gente tem que sair daqui", sussurrou Natália, tocando o ombro do estranho. "Só consigo rastejar agora", respondeu Gabriel com dificuldade. Ele apontou vagamente para trás. "A cabana está logo ali, atrás dos arbustos." Natália o bombardeou com perguntas. "O que você fez comigo? Onde está Ricardo? Você é um maníaco?" "Garota, o quê?" perguntou o guarda-parque surpreso. "Olhe para mim, que tipo de maníaco sou eu? Eu nem consigo levantar. Quase morri enquanto te tirava do brejo." E então Natália começou lentamente a se lembrar. Uma voz feminina que a interrompeu em seu torpor sonolento. O balanço enquanto era carregada para o brejo, a frieza do líquido em que suas costas e braços afundaram, e a voz de Ricardo soando ligeiramente triste. Natália tentou se levantar, mas braços e pernas respondiam com dificuldade, sua cabeça zumbia. O homem deitado sobre o musgo, de repente, começou a contar o que havia acontecido. Quando Gabriel terminou de falar, Natália ficou furiosa enquanto tudo finalmente ficava claro em sua mente. Ela se levantou cambaleante e agarrou seu interlocutor, arrastando-o para longe. Logo uma cabana surgiu à vista, a mesma casa onde o marido a levara para comemorar o aniversário de casamento fracassado. Natália abriu a porta com dificuldade e arrastou o guarda-parque para dentro. Agora ele jazia no limiar, sua sombra tremendo na luz incerta da lamparina, a querosene que Natália encontrou e acendeu. "Se você está procurando um telefone, é inútil, ele não vai funcionar aqui de qualquer maneira", disse Gabriel. "Você precisa se deitar e descansar. Então vamos pensar em algo. É improvável que eles apareçam aqui tão cedo." Natália tirou as roupas molhadas e vestiu o que encontrou na despensa. "Troque de roupa também. Você vai pegar pneumonia." "Sim, isso é fácil." "Eu simplesmente não tenho nenhuma imunidade no momento." Gabriel assentiu. Depois daquele tratamento que passou, era incrível como as pernas dele ainda se moviam. Ele mal conseguia se levantar de 4, mas conseguiu chegar à despensa. Quando reapareceu, acendeu o fogão e colocou uma panela com algum tipo de sopa no fogo. Natália não foi exigente. Comeu a sopa estranha, sentindo uma fome selvagem. "Precisamos ir à polícia", disse ela depois. "Não deixem que ele pense que podem escapar tão facilmente." Gabriel balançou a cabeça negativamente. "Vamos lá. Ninguém pode provar nada. E, segundo a lei, estou atualmente numa casa de outra pessoa." "Bem, vamos começar pelo fato de que a casa foi comprada durante o casamento e metade dela é minha", disse Natália com firmeza. "Então fique à vontade. E eu ainda vou apresentar queixa. Eles tentaram me acabar e você é testemunha." Mas Gabriel se tornou obstinado, recusando-se a ir à polícia. Ele contou sobre um incidente durante a temporada de caça, quando ricos da capital vieram caçar animais na reserva. Gabriel os proibiu, mas eles começaram a atear fogo e cortar árvores. Houve uma seca e quase metade da floresta pegou fogo. Gabriel não resistiu. Carregou a arma e disparou um tiro de advertência. Um dos caçadores levou um tiro no traseiro. "Eles me arrastaram por aí, quase me levaram para a cadeia", disse Gabriel amargamente. "Você consegue imaginar?
Eles nem tiveram que pagar uma multa, então desisti de procurar justiça. Pense nisso você mesma. Quem vai proteger um simples guarda-parque dos verdadeiros mestres da vida? Natália percebeu que precisaria de um plano diferente. Não, você está enganado. Natália balançou a cabeça. Existem policiais normais também. Tem uma garota na minha turma, cujo pai é um agente muito bom, delegado Fernando Silva. Vou procurá-lo. Gabriel apenas deu de ombros, mas deixou claro que não participaria como testemunha. Sem seu depoimento, seria a palavra de Ricardo contra a dela. Ei, fique aqui por enquanto, sugeriu Gabriel. É improvável que eles venham te procurar. Natália franziu a testa. Por que você acha isso? Aliás, talvez vocês sejam até cúmplices. Ela olhou com desconfiança. Cúmplices? Não, não é isso. Seu marido não vai voltar porque eles disseram que todo o pessoal de Maio estaria perambulando pela cidade, dando-lhe um álibi. E o carro dele? Perguntou Natália de repente animada. Se, de acordo com essa versão, eu mesma vim, ele deveria estar aqui, não é? Gabriel concordou. As chaves sumiram, mas com sorte você encontra um jogo extra. Natália pensou por um momento. E por que, aliás, ele queria me matar? E tão ridículo num aniversário de casamento. Isso significa que eles estavam planejando deliberadamente, refletiu Gabriel. Mas por algum motivo, decidiram fazer isso somente na primavera. Natália suspirou. Não sei, sem palpites, mas eis o motivo. Ele não queria se divorciar de mim. E de acordo com o contrato pré-nupcial, nesse caso eu poderia ficar com tudo. Agora, segundo o plano deles, Ricardo pode ficar rico. Entendi, disse Gabriel. E fique aqui mesmo assim. Ele provavelmente vai tentar fazer de novo. Natália pensou por um momento. Bem, provavelmente posso ficar sentada aqui por 1 ou 2 dias, mas depois preciso voltar para a cidade. As provas da escola estão chegando e estou com o 9º ano. Preciso preparar os alunos. Natália adormeceu sobre as tábuas duras da cama até o amanhecer. Gabriel continuou dormindo junto à porta, como um enorme cão guardando seu sono. De manhã, revistaram as roupas que Natália estivera usando no dia anterior. Havia um RG e uma CNH lá. A jaqueta ainda estava pendurada intacta no encosto da cadeira. A carteira com os cartões também estava no bolso, mas ela havia perdido o celular. Sabe, vou tentar enfatizar a perda de memória, disse Natália, como se não estivesse nem um pouco preocupada. Vou dizer que acordei aqui na cabana ou no brejo e não me lembro de nada. Você acha que meu marido acreditaria numa coisa dessas? Gabriel pensou por um momento. Não, claro que pode dar certo. O principal é o seu marido não complicar as coisas. Acho que tudo vai ficar bem. Natália o tranquilizou. Aliás, posso voltar e te contar tudo depois. Eles se despediram calorosamente. Gabriel a acompanhou até a clareira, onde havia um carro estacionado. Até mesmo um jogo de chaves reserva foi encontrado, escondido sob o paralama. Natália acenou para seu salvador e deixou a floresta inóspita. Conseguiu chegar à cidade sem incidentes. Estacionou o carro em casa e subiu até o apartamento, encontrando sua vizinha no caminho. Marina, a incrivelmente falante moradora do 2º andar, assobiou ao vê-la. Meu Deus, de onde você veio? Suja, exausta. Natália fingiu confusão. Ah, se eu soubesse... Não me lembro de nada. Qual o seu nome, você se lembra? Perguntou a vizinha preocupada. Devo acompanhá-la até em casa? Seu marido está em casa. Preciso ligar para a polícia. Natália balançou a cabeça. É, tudo bem. É só a memória que me deixou inconsciente por uma noite. Você sabe se Ricardo passou a noite em casa? Marina confirmou que sim, que ela o tinha visto voltando normalmente. Marina tocou a campainha do apartamento. O som foi tão alto que teria facilmente levantado alguém que estivesse em coma. Logo o marido sonolento apareceu na soleira. Natália ficou ali parada com a expressão mais inocente que conseguiu demonstrar. Olá, disse ela. Você consegue imaginar? Eu acordei em um brejo, cheguei lá de carro, mas não me lembro de mais nada. Ricardo fez o seu melhor para manter a calma, mas Natália percebeu o tremor em suas mãos e a palidez repentina.
Meu Deus, o que aconteceu? Você está toda suja, ele conseguiu dizer. Natália entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si. Ela se esfregou com satisfação, lavando o cabelo da lama do brejo, planejando seu próximo movimento cuidadosamente. Quando Natália saiu do banheiro, encontrou Marina confortavelmente instalada na cozinha, preparando comida. Estou cozinhando para você, não se preocupe. Você está com fome, disse a vizinha. Ricardo certamente não vai se dar conta de que precisa alimentar sua esposa. Natália atacou a comida com fome voraz. Marina olhou para ela com pena, como se estivesse doente. Talvez devêssemos chamar a polícia, sugeriu Ricardo cautelosamente. Você se lembra de alguma coisa? Marina se inclinou para a frente, curiosa. Bem, eu me lembro do último dia de aula, disse Natália, olhando para o marido com um olhar interrogativo. Então você prometeu alguma surpresa, talvez tenha saído, e por algum motivo eu acordei de manhã em um brejo. Você pegou o carro ontem e foi a algum lugar, disse Ricardo aliviado. Não me avisou. Eu tinha uma mesa reservada no restaurante. Era a surpresa do nosso aniversário. No fim, a reserva foi cancelada porque seu telefone não atendia. Pensei em esperar até a noite, e se você não aparecesse, ia à polícia. Ei, de qualquer forma tenho que esperar 3 dias, disse Natália displicentemente, enfiando a colher num pote de geleia. Nossa, estou com tanta fome que comeria tudo o que tem na casa. Escute, onde fica aquela floresta com o brejo? Ricardo fingiu preocupação. Não parece haver nada parecido por perto. Você tem GPS, talvez consiga encontrar? Não o encontrarei agora, respondeu Natália. Saí de lá assim que acordei. Nem sequer me lembrava do caminho. Ricardo concordou rapidamente. Que maravilha que você voltou. Ele apertou Natália contra o peito. O coração de Ricardo batia forte, tremendo como o rabo de uma lebre, nervosamente, rapidamente. Marina tossiu atrás deles e se dirigiu para a saída. A vizinha foi suficientemente discreta para perceber que agora era supérflua ali. E Natália pensou que hoje estava grata a essa mulher persistente por seu temperamento. Voltar para casa sozinha seria muito mais assustador. E quem sabe o que poderia ter acontecido? Foi Ricardo que fez isso. Agora, uma enxurrada de pensamentos invadia sua mente, um mais assustador que o outro. Mas Natália prometeu a si mesma que não desistiria, nem teria medo. Ela abraçou Ricardo com força, estremecendo por dentro de nojo, e então perguntou se havia algo frio que pudesse aplicar no galo em sua cabeça. 1 hora depois, Natália estava aconchegada sob um cobertor quentinho com uma xícara de chocolate quente, e Ricardo saiu de casa alegando assuntos urgentes. Natália concluiu que manter a lenda da perda de memória não seria tão difícil assim. Naquele momento, Ricardo dirigia com toda a sua força pela rodovia, explorando ao máximo a potência do carro. O SUV rosnou como um animal ferido. Ele abandonou o carro na beira da floresta e caminhou em direção à casa do guarda-parque. Ricardo realmente queria ter certeza de que tudo isso não era um jogo psicológico, que sua esposa realmente havia voltado para casa, literalmente do brejo onde ele a afogara. Ele irrompeu na casa novamente e apressadamente encarou o homem magro sentado à mesa, sorvendo algo de uma velha caneca de acampamento. Ah, oi, que bom que você veio, disse Gabriel alegremente. É sobre você que eu queria falar. De qualquer forma, eu preciso desta casa para mim. Então pode trazer seu tabelião. Vamos cancelar o negócio. Ricardo ficou perplexo. Você está louco? Do que se trata tudo isso? A compra foi feita. Veja quanto tempo passou. Oh, não, irmão. Gabriel balançou a cabeça. Tenho todo o dinheiro em mãos, então estou pronto para devolver agora mesmo. Você me enganou direitinho. Fez o negócio com uma pessoa em fase terminal. Os médicos me darão um atestado a qualquer momento, dizendo que não estava na responsabilidade pelos meus atos, e o tribunal estará do meu lado. Ricardo empalideceu. Que absurdo! Já concordamos em tudo. Você assinou o contrato. Não precisa inventar novos termos. Gabriel sorriu friamente. Mas é aí que você se engana. Nós descobrimos finalmente o que eu tinha. Os médicos me transferiram para tratamento adequado.
Sabe, cara, mudei de ideia sobre partir, então quero minha casa de volta. Não vou registrar nada novamente. Ricardo se indignou. E de qualquer forma vou te denunciar por fraude. Gabriel riu. Ah, bem, então vou te contar o que vi no brejo ontem. Ou, o que, certo, trago o tabelião amanhã? Ricardo ficou lívido. Deve ter se empolgado demais ao expor seus planos. E lembre-se, continuou Gabriel com voz calma, se algo me acontecer antes da conclusão do negócio, a carta desaparecerá na polícia. Ricardo saiu e o guarda-parque o acompanhou com o olhar. Ele estava blefando. Não havia carta nenhuma, é claro, mas foi o suficiente para que o carro pudesse partir. Talvez ele apenas tenha ganhado tempo. As férias acabaram. Natália começou a aplicar provas para os alunos na escola. As crianças estavam nervosas porque as tarefas eram difíceis. Ela mesma se sentia constantemente enjoada. Foi até a janela para abri-la e, de repente, caiu no chão. Os alunos correram para ajudá-la. O teste foi interrompido. Natália recobrou a consciência no consultório da enfermeira da escola. A enfermeira havia chamado uma ambulância e agora esperava junto com o diretor e a coordenadora. Logo, os paramédicos a levaram embora. Natália sentia-se muito fraca e com náuseas. O médico acenou com a cabeça em sinal de compaixão, enquanto o carro tremia nas lombadas. Ela recobrou a consciência no quarto do hospital. Um catéter intravenoso foi inserido em seu braço. Tentou se mexer, mas desistiu. Estava muito mal. Sua cabeça girava, com um gosto desagradável na boca. Pensou que tudo aquilo poderia ser resultado de um grave envenenamento. Meia hora depois, uma figura com ar profissional entrou na sala. O médico trocou a bolsa do soro e olhou para ela. Por que você está nos assustando, futura mamãe? Claro, o corpo reage à gravidez de maneiras diferentes, mas não a esse ponto. Natália ficou sem palavras. Estou grávida. Isso deve ser algum tipo de engano. E aqui está o resultado do ultrassom, disse o Dr. Roberto mostrando a imagem. Você ganhou peso ultimamente? Natália confirmou que sim, mas que havia começado uma dieta imediatamente. Nossa, você está incrível. Vai ser mais fácil voltar à forma depois. Mas por agora vamos esquecer completamente essas dietas, explicou o médico. 9 semanas, continuou o Dr. Roberto. Aliás, você já está com enjoos da gravidez. O tempo vai passar voando. Logo o bebê começará a chutar. Você está falando a verdade quando diz que estou grávida? Natália quase desmaiou de alegria, mas a hemoglobina estava um pouco baixa, então ela precisaria de soro intravenoso. Naquele instante, os acontecimentos dos últimos dias passaram diante de sua mente. Ela percebeu com a velocidade de um raio que a queda, o banho no brejo e o envenenamento com um medicamento muito forte era improvável que fizessem algum bem ao bebê. Ela tremia de horror e alegria ao mesmo tempo, mas o principal problema ainda era Ricardo. Ela não queria contar ao marido sobre a gravidez. Não confiava mais nele, mas, é claro, uma das fofoqueiras da escola tinha amigos no hospital. Assim, a gravidez tornou-se conhecida quase imediatamente. A diretora ligou imediatamente para Ricardo. Meu filho, parabéns. O bebê está chegando em breve, disse Dona Serafina alegremente. Ricardo murmurou, confuso. Agora ele estava sentado com o telefone nas mãos e sentia claramente sua impotência. Se antes ainda havia pensamentos sobre acabar com a vida da esposa, agora precisava mudar seus planos rapidamente. Ele certamente não tinha a intenção de se tornar alguém que levantou a mão contra uma mulher grávida. Ricardo geralmente prezava sua reputação de bom sujeito. Inicialmente, era um pouco covarde, e ele concordara com o plano de Juliana sob pressão de sua amante mais ativa. Agora tentava desesperadamente sair da situação mais difícil de sua vida, e a primeira coisa que lhe veio à mente foi acusar o guarda-parque de agredir sua esposa. Gabriel não estava com a melhor aparência agora, e Ricardo conhecia muito bem a reputação dele por meio de Juliana. Portanto, não temia que o guarda-parque fosse o primeiro a correr para a polícia. Uma hora depois, o marido já estava sentado ao lado da cama de Natália
e segurava sua mão, olhando nos olhos dela com fragilidade e ternura fingidas. Querido, me sinto tão culpado na sua frente. Ele começou com falsa sinceridade. Veja bem, eu não contei toda a verdade, eu estava apenas confuso, mas agora estou pronto para me arrepender. Natália perguntou com cuidado o que ele queria dizer. Ricardo respirou fundo antes de começar sua versão inventada dos fatos. Enfim, eu mesmo te levei lá, ao brejo. Queria te agradar com a compra, disse Ricardo com voz arrependida. Você estava com tanta saudade de um momento de solidão e ainda tinha coisas para fazer na cidade. Decidi voltar de táxi para não privá-lo do transporte. E você permaneceu naquela casa na floresta. Mas quando voltei à noite, não havia ninguém lá, continuou Ricardo dramaticamente. Olhei em volta, liguei para você, você não atendeu. E só agora me dei conta do que aconteceu. Você foi atacada pelo guarda-parque. Aquele homem de quem comprei a casa era meio maluco. Acontece que ele fugiu do hospital onde estava recebendo tratamento. Natália quase se entregou, mas manteve a compostura. Não sei. Os médicos disseram que é por causa da pressão baixa e da hemoglobina. Estou desmaiando. Talvez ele não tenha me atacado. Ele simplesmente me encontrou e me salvou. Ricardo revirou os olhos dramaticamente. Não, tenho certeza de que ele te magoou. Ele é uma pessoa terrível e perigosa. Como isso pôde sequer passar pela cabeça dele? Ele é uma verdadeira fera, e o lugar dele é na prisão, insistiu Ricardo com convicção forçada. Natália fechou os olhos cansada, mas na verdade queria rir alto. Afinal, o marido dela estava falando um monte de bobagens. Era até interessante ver como Ricardo sairia dessa situação. E o marido já disse que iria à polícia naquele instante, o que só favoreceu a situação dela. Uma hora depois, Ricardo já estava redigindo uma declaração informando que sua esposa havia sido atacada perto do brejo por um ex-funcionário florestal. Ele se ofereceu pessoalmente para acompanhar a polícia até o local da prisão. E agora, ele estava terrivelmente orgulhoso de como tudo havia dado certo. Ricardo acreditava que sua esposa se manteria firme à versão dele. Ele havia pensado em tudo com tanto cuidado. O guarda-parque foi detido no mesmo dia, enquanto falava sobre a visita de um tabelião e a devolução dos direitos da casa. A polícia realizou uma busca, mas não encontrou praticamente nada de incriminador. Gabriel escolheu a tática mais simples. Simplesmente ficou em silêncio durante todo o interrogatório. Ele tinha certeza de que não escaparia da prisão, mas estava disposto a proteger Natália até que ela estivesse pronta para contar a verdade. Pela manhã, o delegado Fernando Silva entrou no quarto de Natália. Ele parecia bastante constrangido. Preciso interrogá-la sobre a agressão. Já prendemos o criminoso, disse Fernando. Então você não corre mais nenhum perigo. Foi o guarda-parque. A polícia local já o estava monitorando há muito tempo. Não, você se enganou. Natália sentou-se abruptamente na cama, sentindo tontura e náusea. Preciso ver Gabriel imediatamente. Fernando deu de ombros. Não adianta. Ele continua se recusando a falar. Natália insistiu com firmeza. É porque nossos depoimentos se complementam. Você não sabe onde estão minhas roupas? Não, eu não vou deixar você ir, disse o Dr. Roberto entrando na sala. Que tipo de arbitrariedade é essa? Preciso resolver isso agora. Por favor, devolva minhas coisas. Prometo voltar em seguida. Prometo que irei direto de volta. O médico suspirou. Vá em frente, não estamos mantendo ninguém aqui à força. Mas recomendo fortemente que você retorne. E logo Natália, acompanhada pelo delegado, já entrava na delegacia. Lá, relaxando, estava sentado, cambaleando, em uma cadeira. Gabriel, atrás das grades, olhava para o chão com um semblante sombrio. Oh, Natália, por que você veio aqui? Cantou Ricardo como um rouxinol. Eu já superei completamente a situação. Pegamos o maníaco. Ricardo, você realmente achou que eu cairia nessa? Perguntou Natália. Percebendo como o guarda-parque se endireitou e sua expressão mudou, ela continuou com voz firme. Você pensou que poderia simplesmente enganar uma esposa com um marido infiel e sua amante, que depois tenta me afogar num brejo,
e culpa uma pessoa inocente? Você não está bem, você sofreu um traumatismo craniano, gritou Ricardo desesperado. Claro que está, concordou Natália com sarcasmo. Mas você não me pegou quando estava me oferecendo aquele chá envenenado. Como você é patético e nem sequer aprendeu a mentir direito. Quero fazer uma declaração. Esse homem tentou me acabar. E Gabriel, quase à custa da própria vida, me salvou do brejo, completou Natália, apontando para o guarda-parque. Ricardo começou a gritar. Mas ela está mentindo. Ela só quer se livrar de mim e ficar com todo o dinheiro. Tire isso daqui. A fechadura da cela de detenção preventiva estalou. Gabriel deu um passo em direção a Natália, que caiu exausta em seus braços. Eu nunca vou te perdoar por isso, disse Natália, olhando para o marido com ódio. Espero que sua amante, Juliana Costa, também seja detida. Fernando ficou surpreso. Esta é a primeira vez que ouvimos falar de algo assim, mas vamos investigar. Gabriel também decidiu de repente fazer sua própria denúncia, e eu também quero denunciar a fraude. Esses dois me enganaram ao adquirir minha casa, explicou Gabriel, empurrando o papel em direção ao delegado com um suspiro cansado. Fernando acenou com a cabeça, pegando os formulários. Analisaremos todas as declarações cuidadosamente. Natália chegou ao hospital de transporte público na companhia de Gabriel. Ele caminhava ao lado dela de cabeça erguida. Por que você não me contou nada pessoalmente? Perguntou Natália. Você poderia ter evitado tudo isso. Gabriel riu. Bem, claro, você deveria ter visto como eles estavam felizes, prevendo que poderiam me colocar na cadeia facilmente. E então é o seu segredo. Como eu poderia entregá-la sem o seu consentimento? Natália apenas sorriu em resposta. A devoção comovente dessa pessoa era tocante, e Gabriel ficou com ela no hospital até a noite, quando finalmente retornou para casa. Natália ficou esperando por notícias, que não demoraram muito. Juliana Costa foi detida naquele mesmo dia. Natália descobriu pela polícia que era colega de trabalho de Ricardo. Ele está prestando depoimento e como? Fernando sorriu. Sabe, ele está te jogando tudo nas costas. Diz que a amante inventou tudo que a assustou. E, na verdade, ela é praticamente uma Margarida inocente. Natália perguntou o que aconteceria com eles agora. Fernando acenou com a cabeça. Espero que não escapem com uma multa. As crianças da escola me pediram para dizer que estão muito ansiosas. Natália cumpriu sua palavra. Voltou da licença médica pouco antes das provas. Os alunos ficaram felizes. E Natália pensava cada vez mais em como viveria dali em diante. O divórcio, claro, já estava decidido. Ela deu entrada no processo imediatamente. E graças ao contrato de casamento, não havia necessidade de se preocupar com a divisão de bens. No início do verão, Natália já era uma mulher divorciada. E Gabriel chegava comoventemente ao hospital, depois voltava para casa e a encontrava depois da escola. Ele também retomara seu tratamento, ou melhor, o curso de reabilitação. Agora parecia muito melhor. Estava gradualmente recuperando seu peso saudável e um rubor nas bochechas. Natália não tinha mais medo dos brejos. Pelo contrário, começou a sentir-se calma na floresta. E durante as férias de verão, mudaram-se para a casa minúscula, onde Gabriel conseguiu instalar um beliche. Natália transferiu a casa para ele depois de se tornar proprietária de toda a propriedade adquirida durante o casamento. Naquele dia, estavam sentados na varanda, comemorando a feliz ocasião. Gabriel foi reintegrado ao trabalho. Agora estava oficialmente listado como funcionário florestal novamente e não iria a lugar nenhum. E Natália frequentemente pensava que aquele homem era surpreendentemente a escolha adequada para ela. Você ouve? Parecem vozes de crianças. De onde elas viriam nos brejos? Perguntou Gabriel, surpreso. Natália sugeriu que fossem verificar. Seguiram os sons ao longo do caminho e logo se viram em um dos muitos prados na floresta. Ali, bem em cima dos montículos pantanosos, crianças de cerca de 7 anos pulavam, um menino e uma menina. Natália ficou surpresa com a cena. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou ela com severidade.
Não ensinaram a vocês que brincar no brejo é muito perigoso? A menina respondeu com naturalidade. Ah, nós só fugimos do orfanato. Eu sou Ana, este é Pedro. É assim que as coisas são. Onde fica esse orfanato? Perguntou Natália, desconfiada. Não há nada parecido num raio de dezenas de quilômetros daqui. A garota sentou-se em um pequeno monte. Sim, nós caminhamos por muito tempo e estávamos muito cansados. Estou com fome. Gabriel sugeriu alimentá-los. Ok, pessoal, vamos lá. Vou pensar em algo agora. Natália conduziu as crianças com a habilidade profissional de uma professora. Ela percebeu perfeitamente que aquelas não eram crianças de rua. As crianças estavam limpas e bem cuidadas. Claro, depois de vagar pelo brejo, agora pareciam molhadas e sujas. Mas não havia nada de crítico nisso. Qual é o seu sobrenome? Perguntou Natália. A garota respondeu rapidamente. Ferreira. Santos? Natália sorriu. Você não vai nos mandar de volta para o orfanato, vai? Gabriel perguntou sobre a escola. E de qualquer forma, não temos suprimentos suficientes para alimentar 2 folgados, mas posso dar um jeito com babá grátis quando você der à luz. Ótimo, respondeu Natália. Mas acho que você não vai durar tanto tempo na floresta. De repente, lágrimas brotaram nos olhos da garota. Somos verdadeiramente órfãos. Mamãe e papai morreram. Natália desmascarou os mentirosos. Vocês não são os santos, são. E vocês não são de um orfanato. À noite ela deu sopa e arroz para as crianças. Os gêmeos subiram para o andar superior e adormeceram após o jantar. Gabriel saiu para explorar a floresta. Natália sentou-se na varanda e se perguntou de onde, no meio da floresta, esses 2 poderiam ter vindo. Recebeu uma resposta no dia seguinte. Pela manhã, Gabriel não entrou sozinho em casa. Estava acompanhado por um casal de idosos, ambos com cerca de 70 anos, vestidos com roupas caras e de aparência extremamente elegante. Naquele momento, Natália estava preparando mingau para os gêmeos. Quando os convidados chegaram, as crianças se esconderam lá em cima. Ana, Pedro, desçam, ordenou a mulher, e então se virou para Natália. Olá, obrigada por abrigarem nossos bandidos. Eles continuam escapando. Não reconhecem nenhuma autoridade. Natália perguntou quem eram. Meu nome é Paulo Andrade, disse o homem. Você provavelmente já ouviu falar que construiu uma fábrica aqui perto. Esta é minha esposa, Dona Clarice, continuou o Sr. Paulo. Muito prazer em conhecê-la, disse Natália. Então, o que aconteceu, afinal? Dona Clarice suspirou. Eles não conseguem me manter presa com nenhum cadeado e sempre tentam fugir para algum lugar na floresta. A gente só está testando as regras de sobrevivência, gritou Ana de cima. Os pais das crianças haviam perdido a vida em um acidente de avião particular há 1 ano. Os gêmeos ainda não conseguiam aceitar a perda e viviam criando situações para testar os limites dos avós. Senhor Paulo e Dona Clarice estavam desesperados, sem saber como lidar com a energia fervilhante das crianças. Após alguns dias de convivência, os idosos fizeram uma proposta surpreendente: que Natália e Gabriel ficassem com a guarda dos gêmeos, prometendo apoio financeiro. Natália hesitou, mas as crianças já haviam criado um laço especial com ela. Ana e Pedro pareciam finalmente ter encontrado a estabilidade que precisavam. 7 meses depois, Natália saiu da maternidade, carregando o pequeno Vítor nos braços. Gabriel correu até ela para receber o filho. As fofoqueiras da escola gritavam que estavam dando um carrinho e um berço para o bebê. Ana tagarelava sobre as galinhas, Pedro sobre a escola. O processo de tutela estava em pleno andamento. Natália e Gabriel agora moravam na grande casa de Sr. Paulo e Dona Clarice, que os acolheram após o nascimento do bebê. Natália tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Olhando para Gabriel, para as crianças e para o bebê em seus braços, ela finalmente sentiu que havia encontrado sua verdadeira família. O pesadelo do brejo havia se transformado em sua maior bênção. Se você gostou desta história de superação e recomeços,
A próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção do início ao fim. Deixe seu gostei para que o YouTube mostre nosso conteúdo para mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que vai se emocionar com essa história e conte nos comentários o que mais te tocou. Foi a coragem de Natália, a redenção de Gabriel ou o final feliz com as crianças? Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a trazer cada vez mais histórias que mexem com o coração. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas inesperadas e finais que vão te surpreender. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas publicações. Até breve.